Hoje vou fazer o resumo do filme Na Mira do Atirador. O filme começa em 2007, no Iraque, após o presidente Bush declarar o fim da guerra. Apesar do fim da guerra, o sargento Matthews, do exército americano, e seu observador, o sargento Alan Isaac, são enviados para a construção de um oleoduto em um lugar deserto no Iraque. Eles estão lá para vigiar um notório inimigo que está matando todos os americanos que trabalham no local. Em seguida, vemos a dupla escondida atrás de pedras, tentando localizar o inimigo. Sob o sol escaldante do deserto, a dupla já passou mais de 20 horas tentando encontrar o suposto atirador. Depois de esperar pacientemente por várias horas, Matthews começa a ficar impaciente, alegando que não há soldados iraquianos no local. Ele então examina os cadáveres espalhados dos trabalhadores e conclui que o local deve ter sido atacado por um grupo de soldados iraquianos que se retiraram após completar sua missão. Ao ouvir isso, Isaac tenta acalmar Matthews. Ele então apresenta a teoria de que, como todos os trabalhadores foram mortos com tiros na cabeça, um atirador de elite profissional está por trás disso. Ele também menciona que eles podem estar enfrentando um atirador de elite iraquiano profissional chamado Juba, mas Matthews rejeita sua opinião, dizendo que nenhum atirador iraquiano pode ser tão bom a ponto de matar todos os trabalhadores em menos de 30 segundos. Na cena seguinte, depois de esperar mais algumas horas, a paciência de Matthews finalmente se esgota e ele decide inspecionar o local sozinho. Ele sai do esconderijo e pega seus pertences. Depois disso, ele ordena que Isaac o cubra e começa a caminhar em direção ao canteiro de obras. Logo, Matthews se aproxima do local e encontra os corpos dos soldados e trabalhadores mortos. Ele pega um rádio de um dos soldados mortos e continua avançando. Isaac, por outro lado, enfrenta dificuldades para vigiá-lo, pois sua mira fica embaçada. Ele imediatamente informa Matthews, mas este o culpa por não trocá-la a tempo, apesar de estar com defeito. Em resposta, Isaac o lembra que a mira pertence a um de seus amigos falecidos e queridos, Dean, e tem vários valores sentimentais associados a ela. Mais tarde, Matthews inspeciona os cadáveres e fica surpreso ao ver todos eles mortos com tiros perfeitos na cabeça. Ele começa a se preocupar com a possibilidade de um atirador de elite nas proximidades e informa Isaac sobre isso. Ao ouvir isso, Isaac sugere que ele saia do local o mais rápido possível. Apesar do aviso de Isaac, Matthews fica parado no meio do local e tenta descobrir a possível direção dos tiros. Isaac grita pelo rádio, sugerindo que Matthews recue, mas agora é tarde demais. O atirador avista Matthews e atira em seu abdômen. Ao ver isso, Isaac corre para salvar seu companheiro, correndo em zigue-zague, evitando as balas. Mas antes que ele possa levar Matthews para um lugar seguro, ele mesmo leva um tiro na perna. Por causa disso, ele deixa Matthews no chão e de alguma forma consegue se abrigar atrás de uma parede. Enquanto isso, Matthews sugere que Isaac entre em contato com a base e chame a equipe de apoio e resgate. Isaac, por sua vez, percebe o ferimento à bala em sua perna direita e tenta amarrar um cinto ao redor dela para estancar o sangramento. Pouco depois, ele pega sua bolsa de rádio e tenta entrar em contato com a base, mas o rádio não capta nenhuma frequência. Numa inspeção mais detalhada, ele descobre que o rádio foi atingido por uma bala e sua antena está toda danificada, impedindo-os de pedir qualquer ajuda. Ao mesmo tempo, Matthews pede a Isaac que localize o atirador para que ele possa mirar nele. Isaac tenta detê-lo, avisando que se ele se mover, o atirador atirará nele novamente. Apesar disso, Matthews faz uma tentativa fracassada de alcançar seu rifle de precisão e desmaia no meio do caminho por causa da dor e da perda de sangue. Isaac percebe que não há nada que possam fazer no momento, então decide usar o tempo para retirar a bala de sua perna e enfaixar o ferimento. Depois disso, Isaac também desmaia. Na cena seguinte, Isaac recupera a consciência e ouve um ruído vindo do fone de ouvido do rádio. Parece que um oficial da base está tentando se comunicar com ele. Isso deixa Isaac feliz e ele imediatamente solicita reforços e suprimentos médicos. Conforme continua falando, ele fica desconfiado quando o oficial pede que ele revele sua posição para entregar os suprimentos médicos. O oficial do outro lado também sugere que Isaac se levante e atire para o ar para que eles possam obter sua localização exata. Ao ouvir isso, Isaac responde que a ação é contra o protocolo. Depois disso, ele presta atenção no sotaque do homem e percebe que não é um oficial americano, mas o atirador inimigo, que tem acesso às frequências de rádio da base americana. Apesar de ter seu disfarce revelado, o atirador ainda pede que Isaac continue falando, pois quer saber mais sobre ele. No início, Isaac recusa o pedido, mas quando o atirador ameaça atirar em Matthews novamente, Isaac concorda. Ele pede que o atirador comece primeiro, aproveitando a oportunidade. Ele começa a desenhar um mapa da área no chão, tentando calcular a possível posição do atirador.
Depois de fazer uma pausa, o atirador diz a Isaac que ele é apenas um cidadão iraquiano comum tentando salvar seu país. O atirador então pergunta a Isaac sobre sua família, mas Isaac se recusa a responder, alegando que a pergunta é muito pessoal. Isaac também ridiculariza o atirador dizendo que ele está matando as pessoas que estão realmente tentando desenvolver seu país. Ao ouvir isso, o atirador simplesmente ri e responde que sabe que o dinheiro é para os Estados Unidos. Mais tarde, quando Isaac não revela nada sobre si mesmo, o atirador novamente ameaça atirar em Matthews. No entanto, desta vez, Isaac ignora a ameaça. Em resposta, o atirador revela que sabe sobre a morte de Dean. Isso choca Isaac, e ele se pergunta como o atirador conseguiu essa informação. Depois de um tempo, ele tenta beber água de sua garrafa, mas encontra um buraco nela, causado pelo tiro do atirador. O atirador também está ciente da situação de Isaac ao revelar que atirou intencionalmente na garrafa de água, na antena do rádio e em seu joelho. Ele menciona que fez tudo isso para tornar Isaac incapaz de escapar do local. O atirador ainda diz a Isaac que ele morrerá antes do amanhecer por causa da grande perda de sangue do joelho. Na cena seguinte, Isaac tenta descobrir a arma exata que o atirador está usando no momento. Ele também chama o atirador de terrorista, mas este simplesmente ri e lembra a Isaac que é ele quem está em um país estrangeiro com uma arma, matando pessoas. Depois de examinar sua mira por um tempo, Isaac finalmente descobre que o atirador está escondido em uma pilha de lixo. Analisando as condições adversas por lá, Isaac conclui que o atirador é um profissional e também declara que ele é Juba. No entanto, o atirador nega ser Juba e afirma ser um iraquiano comum. Ao ouvir isso, Isaac diz ao atirador que ele deve ser um oficial do exército dos EUA, que mais tarde os traiu. O atirador novamente rejeita a alegação e informa que ele apenas mata as pessoas que o atacam primeiro. Logo, Isaac cai no chão por causa da desidratação e exaustão. Mais tarde, o atirador diz a Isaac que depois que ele morrer, ele cortará a pele do rosto e grampeará a língua no peito. Algum tempo depois, Isaac planeja enganar o atirador colocando o capacete e a jaqueta em um pedaço de madeira. Infelizmente, o atirador não cai na armadilha e Isaac perde o capacete durante o processo. Sem outras opções, Isaac faz uma corrida suicida em direção a um soldado morto nas proximidades para ver se ele tem algo útil em sua bolsa. Mas depois que ele volta, descobre que sua mira está danificada e não pode mais ser usada para localizar o atirador. Enquanto isso, Isaac sente alguma perturbação em seus sinais de rádio e percebe que Matthews está realmente vivo. Ele grita com Matthews e fornece a localização do atirador. Matthews tira um emblema brilhante do bolso e dá uma olhada na pilha de lixo. Com Isaac tentando distrair o atirador, Matthews lentamente se move em direção ao rifle. Ao mesmo tempo, o atirador revela que era professor em Bagdá, mas depois que seus alunos foram mortos durante um ataque americano, ele decidiu se vingar por suas mortes. Enquanto isso, o atirador pergunta a Isaac por que ele continua carregando a mira defeituosa. Quando Isaac não responde por algum tempo, o atirador ameaça atirar em Matthews, sem saber que ele está vivo. Isaac então revela que ele carrega a mira em memória de seu amigo, Dean. Ele também revela que seu erro levou à morte de Dean. Enquanto isso, Matthews posiciona seu rifle e mira cegamente na pilha de lixo. Ele atira várias vezes, mas quando está prestes a recarregar sua arma, o atirador revida, acertando-o diretamente no ombro. Por causa disso, Isaac sugere que Matthews rasteje em sua direção. Infelizmente, antes que Matthews possa alcançar Isaac, ele é baleado na parte de trás da cabeça e morto instantaneamente. Vendo isso, Isaac desmorona e diz que quer voltar para casa. O atirador também diz a Isaac que se for isso que ele realmente quer, ele não atirará nele. Depois de um tempo, o atirador pergunta a Isaac por que ele ainda está lá, apesar da guerra já ter acabado. Isaac faz uma pausa e responde que está lá porque foi ele quem realmente matou Dean. Isaac então confessa que acidentalmente atirou em Dean enquanto tentava atingir um atirador. Ele também menciona que tem mentido para todos sobre Dean ter sido morto pelo atirador inimigo. Enquanto ele está falando com o atirador, ele ouve um ruído vindo do transmissor de rádio. Ele imediatamente se arrasta até o rádio e tenta entrar em contato com a base. Mas, para seu azar, o rádio está tão danificado que ele só consegue ouvir a conversa em andamento e não pode pedir ajuda. De repente, ele ouve o atirador usando seu nome para pedir ajuda à base. Finalmente, Isaac percebe que o atirador tem estado em contato com a base dos EUA e pedindo ajuda adicional durante todo esse tempo. Ele tenta interromper a conversa, mas falha todas as vezes. Na cena seguinte, Isaac acorda com um corvo bicando sua ferida na perna. De alguma forma, ele consegue arrastar o rifle de precisão de Matthew e mira no atirador escondido na pilha de entulhos. Nesse momento, ele percebe helicópteros se aproximando e, para revelar sua localização, derruba a parede à sua frente.
O atirador também tenta localizar Isaac, mas devido à poeira da parede que desabou, ele não consegue encontrá-lo. Depois de descobrir a posição do atirador, Isaac também dispara, mas não consegue confirmar se acertou o alvo ou não. Para descobrir, ele se levanta de sua posição, mas, surpreendentemente, não é alvejado pelo atirador. Como resultado, ele acredita que seu tiro foi certeiro e que o atirador está ferido ou morto. Logo em seguida, os helicópteros pousam atrás dele e os soldados o carregam em uma maca. Isaac tenta informá-los sobre o atirador escondido, mas não consegue se comunicar adequadamente com os oficiais. Depois que os helicópteros decolam, o atirador subitamente começa a abater os soldados um por um. Antes que Isaac possa avisar os soldados sobre o atirador, o piloto é atingido e o helicóptero cai, colidindo com o chão e matando todos a bordo. Na última cena, o atirador liga para a base dos soldados americanos e pede outra equipe de resgate, se passando por um soldado americano. Assim termina o filme. Inscreva-se para mais conteúdos como este e clique no botão de curtir para nos ajudar. Obrigado por assistir.